do Democrata, com um total de 414 votos nas urnas das eleições, considerando hoje o único vereador do grupo da oposição à atual gestão. Então aí, gestor, então nós queremos agradecer mais uma vez e dar as boas-vindas a você, nosso amigo Vicente e vereador Vicente Basto. Bom dia, Vicente. Bom dia, tudo bem? Tudo bem, Vicente? Para nós é um grande prazer estar recebendo um vereador. Eu creio que no meu período de trabalho da emissora é o primeiro vereador que eu estou recebendo agora, e para mim já será um prazer mais imenso ainda, que além de vereador também é amigo da gente. E eu quero que você mande um abraço todo especial para os nossos ouvintes que estão ouvindo com a gente a programação e os nossos telespectadores que estão através da rede social. Bom dia a todos. Queria primeiramente agradecer o convite do Edivaldo, da Rádio Campo Verde, e também dar um caloroso bom dia a todos que estão ligados na Rádio 87.9 e dizer que fico muito feliz em receber. Acredito que nós, na condição de vereadores, nós temos esse papel esclarecedor. O povo precisa nos ouvir, o povo precisa nos questionar, então esse convite é um momento adequado para isso, né, para nós ouvirmos, para nós esclarecermos algumas situações para a população que tanto precisa de nós enquanto fiscalizadores do serviço público. Vereador, para começarmos o nosso bate-papo, eu gostaria de fazer uma pergunta, né? Claro, nós temos que estar baseado dentro desse tema, que é nosso tema aqui, vamos estar falando sobre a questão da atividade legislativa e também a gestão municipal em tempos de crise. E para começar, eu gostaria de saber de você, vereador, é possível você fazer um comparativo dos 5 primeiros meses da atual administração com a administração do nosso ex-prefeito Francisco Guilherme? É bem complexo essa pergunta, né? Comparar uma administração com outra, né? Pelo fato de que a administração do ex-prefeito ela foi uma administração calamitosa, né? Não foi uma administração boa. Mas eu posso dizer o seguinte a respeito dessa pergunta. Os 5 primeiros meses do governo atual, do prefeito atual, relativamente comparado aos últimos meses da administração passada, está sendo bom, não está sendo ruim não. A gente viu uma melhora muito grande no serviço público. Porém, é fácil dizer o seguinte: se nós formos comparar os 5 primeiros meses da administração anterior com a administração atual, a diferença é mínima. Talvez uma criatividade a mais, mas lembro-me bem dos 5 meses da administração do ex-prefeito, os 5 primeiros meses, também tinha administração pública, tinha salário em dias, tinha iluminação pública, tinha saúde, enfim, né? Tudo funcionava teoricamente relativamente bem, e depois foi se perdendo, e foi isso que toda a população Lago Verde sabe. Tanto é que a população deu um não, né, para o gestor, nem candidato foi, né? Então eu acredito que o meu ponto de vista é esse. Comparado à administração, ao governo do Dr. Francisco, o prefeito atual está fazendo um bom trabalho, né? Já comparado com os 5 primeiros meses, acredito que relativamente é a mesma coisa. Bom, então nós podemos observar, nós podemos ver que você está querendo nos falar então que a diferença de início de governo é praticamente quase a mesma coisa, né? Quase a mesma coisa. Então, é bom a gente ressaltar que eu não concordava com o tipo de governo da administração anterior, tanto é que fiz parte dela e depois tive que me recolher, tive que sair, mas que a gente entenda que esse começo de governo não tem como se avaliar um gestor apenas pelo começo do governo. Nós temos que esperar, torço para que o Alex Almeida, essa atual administração, faça um trabalho, mantenha essa pegada desse trabalho e até melhor, porque nós sabemos que dá para fazer mais, mas nesse primeiro momento não dá para generalizar e dizer que esse governo é melhor do que o governo A, do que o governo B, porque está muito no início. Tem muitas coisas que devem ser corrigidas. Eu mesmo na Câmara já cobri várias situações de atos administrativos que tem que ser corrigidos, e até fui penalizado por alguns deles. Ok. O vereador, a gente observa na rede social, nos grupos do WhatsApp, pelo menos eu sempre tenho acompanhado alguns grupos, os grupos da qual eu tenho participado, a gente observa que estão aparecendo várias fotos de estradas deterioradas, que ligam a nossa zona rural com a zona urbana, ou seja, com a sede, com o município.
A Câmara de Vereadores, ela tem conhecimento de alguma iniciativa de gestão municipal que objetiva corrigir esta problemática? Eu acredito fielmente, com base nos números que eu já tenho em mão, eu acredito que dá sim. Até o decorrer do final desse ano, dá para a administração corrigir todas as imperfeições de todas as estradas vicinais. O que é que me justifica isso? Eu estava consultando o SACOP outro dia, que é justamente o Sistema de Acompanhamento de Contratações Públicas, e vi lá três objetos de licitação que vai ser utilizado nisso. Tem uma de combustível, tem um valor global mais de 3 milhões, tem uma de máquina pesada, que já tem um contrato já exposto, que é de 1 milhão e 900. Posso fazer uma? Deve. Você falou 3 milhões? Mais de 3 milhões, o valor global, não tem um contrato ainda, mas já tem um valor global lá. Ou seja, está em processo a licitação, tem uma de contratação de empresa para recuperação de estrada, que são mais de 300 mil. Então, somando esse montante, vai dar muito recurso. Então, uma vez concluídos esses contratos, a prefeitura vai ter muita bala, digamos assim, para poder corrigir essas estradas vicinais, entendeu? Porque é muito recurso, né? Se esses valores se confirmarem, serão mais de 5 milhões para isso. É claro que o combustível não é só para isso, mas como as escolas estão paradas, os ônibus não estão andando. Então o consumo de combustível, teoricamente, é menor do que nos últimos anos. Então eu imagino que, neste momento, acredito que o inverno já está cessando, neste momento já dá para se dar início, né? Realmente essas fotos que você fala, eu também vi nas redes sociais. Essas informações a gente tem por pesquisa individual. Fui lá, pesquisei, gosto muito de pesquisar. Geralmente... É porque além de fotos, eu tive conhecimento de algumas estradas, inclusive nós temos municípios nossos que estão em trafegado, inclusive a região do Saco Fundo agora está festejando o festejo de Santo Antônio. Comunidades estão deixando de ir para o festejo porque não tem como chegar lá, até lá de veículo, só de motos, enfim, às vezes a pessoa não tem a moto, vai ter que ir de carro. Assim como Conquista e outras mais. Então, por isso que eu lhe fiz essa pergunta. Sim, isso é bom, isso é bom. Uma das nossas obrigações enquanto vereador é justamente fazer essa intermediação. Os interesses locais é nossos interesses. Então, nós temos que... O povo precisa nos falar, o povo precisa gritar para a gente ouvir. E a gente tem que levar isso até o gestor, né? Lago Verde, ele tem uma crise de função política muito grande, né? Tem muita gente que não entende qual é a função nossa de vereador, que não entende qual é a função do gestor. Uma vez que a gente cobra um lamento da população, muitas vezes a gente é até tratado com indiferença por isso. Então eu quero só, já que isso acontece sempre, quero só me colocar à disposição. Qualquer pendência administrativa que aconteça no município, qualquer necessidade local da população que for de atribuição do poder público, podem procurar Vicente Bastos, que nós iremos sim cobrar em tribuna, protocolar ofício, e onde o gestor, se preciso for. Então, realmente é válido. A sua rádio, a Rádio Campo Verde, ela tem que fazer esse papel de informar a população, de fazer essa informação chegar até o gestor, né? Porque, às vezes, quando a gente começa a fazer a cobrança, né, não sei se acontece isso com você. Você é uma pessoa que eu tenho visto você, mesmo depois que você se elegeu, você nunca mudou. Eu acho que nem a maneira de você vestir é a mesma coisa, com a mesma simplicidade. Eu digo isso porque eu conheço você. E eu vendo você nas ruas, no bate-papo com os amigos, e dificilmente você consegue ver algum vereador fazendo o mesmo papel que você faz, de permanecer no meio da população. E eu quero, baseado nesse tema aqui, qual a sua visão sobre... Eu quero lhe fazer uma pergunta, que eu sei que você já ouviu falar muito isso em esquina, não sei, mas eu já ouvi, e a gente tem ouvido falar muito sobre a questão salário. Eu queria saber que você pudesse me responder, qual a sua visão sobre o salário atrasado dos servidores públicos? Edivaldo, essa questão do salário, eu já cobri ferozmente na Câmara, né? Teve vereadores também lá da Câmara Municipal de Vereadores que cobraram, né? Todos, não fui só eu, todos os vereadores. Mas eu venho cobrar desde a primeira sessão que aconteceu dia 5 de fevereiro. O que está acontecendo em relação a esse salário? O prefeito municipal, um gestor, ele quando ele assume a prefeitura, ele tem que entender que ele recebe o ônus e o bônus. Ou seja, ele recebe do município as coisas que estão funcionando e as coisas que não estão para ele corrigir, né? Quem acompanhou a política em Lago Verde, todos os pré-candidatos a prefeitos, eles
iam para palanque para dizer que iam pagar os salários atrasados. Entendeu? Eles iam para palanque para dizer que não iam atrasar salários. Então, com base nisso que foi dito na campanha, alguns deram até alguns cartões vermelhos, né? Hoje nós temos Lago Verde, ele ocupa uma posição hoje, isso aqui não é partidarismo não, mas eu vou dizer, ele ocupa uma posição hoje triste. Lago Verde foi o único município da região que mudou de gestor, que não sentou com a categoria para ver essa questão de salário, né? O máximo que o gestor fez foi aquelas informações não oficiais, ou ele vai num evento e diz vou pagar, mas não se senta, não existe algo concreto. Vamos sentar, vamos montar uma planilha, tal dia a gente começa a pagar, será em tantos meses, será em 3 meses, será em 20. Então isso nunca aconteceu. Lago Verde é o primeiro município da região, o único município da região que o gestor se recusa a sentar com a categoria. Então eu cobro isso, estou sendo penalizado, me chamam de chato. Estão dizendo que eu quero dinheiro, mas não, é o povo. O povo está precisando, precisa de alguém para falar por ele. Então eu acho que isso tem que ser resolvido, entendeu? O mais breve possível. Vereador, só ainda não, desse mesmo tema aqui sobre a questão do salário, eu gostaria de saber de você o seguinte. Essas pessoas que estão com salário atrasado, são pessoas que já do ano de 2021, da nova administração, ou são salários atrasados ainda do ano de 2020? Agora, recentemente, Edvaldo, às vezes as coisas vão se fugindo um pouco da atribuição eletiva, e elas vão mais um pouco para a questão pessoal. Agora, recentemente, num evento que teve dia 22 de maio, o prefeito ele usou o discurso dele para dizer que não tem salário atrasado em 2021. E ele disse que se tivesse salário atrasado em 2021, que alguém falasse para ele. Então, eu estou dizendo aqui agora na rádio, tem sim salário atrasado em 2021. Já em 2021? Ontem eu fiz 2 requerimentos para servidores. Servidores que estão para secar as canelas atrás desses salários. E o que a gente pode fazer? O que eu pude fazer foi orientar, formaliza o pedido. Se ele não pagar, vai para a justiça, é o único jeito. O pobre, o trabalhador, o cara que trabalha, ele não pode esperar a boa vontade do gestor, isso é até errado. Tem que ter um setor de protocolo na prefeitura, tem que ter alguém para receber, para analisar caso a caso. Então tem sim salários atrasados, entendeu? Tem salários atrasados, a administração sabe que tem salários atrasados, o setor de RH sabe que tem salários atrasados em 2021. Digo aqui, digo na frente de quem for preciso, entendeu? Sobre 2020 a gente já sabe que teve, porque essa administração que passou foi terrível, né? Tem servidores aí com 4, 5 salários atrasados da administração passada, isso já é fato. Mas 2021 também tem, vamos corrigir, gestor, vamos corrigir a administração. O povo ele não pode ser penalizado, né? Nós não podemos colocar nossos orgulhos à frente da administração pública, né? Se não pode pagar agora, senta, conversa, negocia. A gente entende que a prefeitura ela foi entregue com muitas dívidas, eu entendo. A função do gestor nosso hoje, do Alex Almeida, é muito difícil, porque é muito problema para se resolver, mas tem que ser resolvido, né? Se não quer o cargo, sai, dá espaço para outro, a fila anda. Na sua opinião, você acha que esse salário não está sendo pago? É porque a verba não é suficiente ou a verba está vindo para esse pagamento e esse pagamento não está sendo repassado? Eu não sei ao certo dizer os motivos, mas eu imagino, pelo menos nesses casos que eu tenho conhecimento, Lago Verde, ele já durante muito tempo, eu vou estimar que durante uns 7 anos, Lago Verde ele vem sendo lesado pela irresponsabilidade de alguns gestores, né? E o que acontece hoje é que a Prefeitura Municipal de Lago Verde, ela tem muito servidor. E eu trabalhei no setor administrativo, se todos os servidores forem pagos, o orçamento talvez não dê. E se der, vai ser muito limitado. Ou seja, a Prefeitura vai andar enforcada. Mas por que isso acontece? É bom esclarecer isso, né? Por que isso acontece? Isso acontece porque os gestores eles já vêm lesando o município de 7 anos para cá. Não é só agora, não é só a administração passada, não. É de 7 anos para cá. E todos vêm compactuando com isso. Ou seja, muitas portarias foram dadas, isso é uma realidade. Lago Verde é uma cidade pequena de aproximadamente 16 mil habitantes. Muitas portarias foram dadas e agora o gestor que recebeu o funcionário que recebeu a portaria, ele quer receber.
Você me falou um assunto... Só para concluir aqui, e como não dá para pagar, tem que fazer o quê? Tem que sustentar o pagamento, não paga. Aí, nesse não paga, vai analisar a documentação, muitos deles, alguns que estão legais, são lesados. Aí quando ele é reconhecido como legal, que ele volta à folha, o cidadão quer pagar ele a partir daquele dia para frente, não quer pagar os meses que ele foi lesado. Se o cara foi reintegrado agora em maio, ele só quer pagar maio. Não, ele tem que pagar de janeiro a abril, ele não tem culpa da administração ter se enganado em recusar o documento dele, entendeu? Então essas questões acontecem corriqueiramente, está virando comum, isso me preocupa. Não pode ser comum isso aí. Alguém tem que brigar por isso. Vereador, estamos falando do assunto aqui, já vimos aqui para o assunto também, você falou sobre a questão de portarias, né? Bom, se eu falar para você sobre as portarias de servidores que estão aí sendo canceladas, essas portarias, elas podem ser canceladas, ou você acha que alguns casos dessas portarias, elas estão sendo por questões de marcação política? Existe aparato legal, né? Não para cancelar, mas existe um aparato legal para se analisar a documentação. Hoje, no Lago Verde, por exemplo, eu queria até parabenizar a administração, que foi instalado um PAD, que é um processo administrativo disciplinar, justamente para apurar essas situações. Para ver qual documento realmente é legal, qual documento não é fajunto. Só que para isso, eu fico temeroso para saber se realmente vai existir imparcialidade aí, né? Que o calor da política em Lago Verde ainda está muito forte, da eleição de 2020. Então, o que acontece? Respondendo a sua pergunta, existe um aparato legal para se analisar. O processo administrativo é um aparato legal. Ele vai analisar, vai dar o direito à defesa do servidor. E se o servidor conseguir provar que a documentação dele não é fajunta, não é falsa, ele tem que ser reintegrado e onerado, receber os salários que ele ficou afastado. Entendeu? O que acontece no Lago Verde hoje é que eles reintegram e não querem pagar o atrasado. Tá entendendo? Então, eu torço muito para que esse PAD ocorra de forma séria. Torço muito. Conheço as pessoas que fazem parte da comissão, todas elas têm um histórico muito bonito, muito positivo na sociedade. Acredito que eles não vão deixarem a política falar mais alto, e torço que o gestor não atrapalhe nesse sentido, né? E que leve em consideração algumas situações. Existem inúmeras injustiças nesses PADs, eu sei que existe. Eu já vi algumas situações, tive conhecimento de algumas situações, eu repudio isso veementemente. Às vezes eu estou começando a acreditar que existe, em alguns casos, calor político. Tem umas que são aberrações. Nós temos um exemplo, não sei se você observou, mas eu cheguei a postar até no meu Face e marcar algumas pessoas, lá sobre aquela questão da festa do Bar e Chopp, onde no mesmo dia do evento, teve vários eventos na cidade, e a proprietária do estabelecimento não pôde fazer o seu evento, simplesmente ali eu creio que foi uma marcação política. Não, ali foi terrível, ali foi um caso grosseiro. Fui lá, conversei com um amigo nosso, que é justamente o dono do estabelecimento, e isso não pode acontecer, né? Eu vou colocar um contraponto para não dizer que eu estou sendo injusto. Estamos em período de pandemia, estamos. Tem algum decreto que barra essas festas? Tudo bem. Só que não pode barrar só uma. Tem que ter critérios. No mesmo dia teve 3 na cidade. No mesmo dia, no dia seguinte foi um absurdo. Aqui aconteceu uma festa aqui em Lago Verde, né? Que a impressão que fica é que aquela pode. E a do Acum que foi no sábado não pode. Então, isso é uma aberração, não pode acontecer. Lago Verde é uma cidade pequena. Temos que administrar para todos. Mas recapitulando, se houver algum documento normativo que não pode acontecer, que não aconteça para nenhum, né? Não pode ter critérios indefinidos. Para uns não acontece, para outros acontecem, né? Esse do Acum foi um ponto claro. Ali foi perseguição política, falo sem medo de errar, entendeu? Não pode acontecer isso de forma alguma, gente. Isso é uma aberração na administração pública. E nós não podemos acostumar nossos lagoverdenses a aceitar isso, né? Não podemos de forma alguma. Eu já aproveito para mandar um abraço para o Acum e ser solidário a ele. Se eu só voltar aqui, para não dar uma continuidade aqui, nós sabemos que nós já estamos aqui desde 5 meses de administração do Alex Almeida, né? Do nosso prefeito. Então, qual a sua avaliação dentro desses 5 meses de administração do Alex Almeida?
Rapaz, a minha administração é positiva, minha avaliação é positiva, né? Muita gente imagina o seguinte, muita gente imagina que eu estou contra o Alex. Não estou contra o Alex, não tenho problema nenhum com o Alex. A grande questão que acontece, Edivaldo, é o seguinte, tá saindo som, tá? Tá bom. Não só reclamando que tá bom baixo. Eu lá na Câmara, eu já elogiei várias vezes a administração municipal nesse quadriênio. Já elogiei várias vezes, né? Quando eu elogio, todo mundo gosta. Quando eu faço uma cobrança, o cara vem dizer que eu estou contra ele. Não estou contra ninguém. Minha atribuição é essa, minha função é essa. Somos nós, vereadores, que recebem o eleitor na nossa casa cobrando. Sou eu que recebo as denúncias anônimas. Eu tenho que correr atrás, ou então eu vou pegar o nome de vereador carteira branca. Está entendendo? Então, quando a gente cobra, o gestor tem que buscar esse contato, responder, justificar, explicar, mas não zanga, vem com hostilidade, vem perseguir amigos meus. Isso não pode acontecer de forma nenhuma. E respondendo, na administração do Alex Almeida, a gente viu uma diferença muito grande, né? Nós temos ali, por exemplo, o hospital reformado, lá na minha comunidade tem um pulso reformado. E quando eu vim vindo a limpeza pública está trabalhando lá, a iluminação pública a gente viu que tem uma melhorada muito grande. Então, são pontos positivos que tem que continuar e a gente tem que torcer para melhorar um pouco mais, né? E só quero que fique claro que eu não estou contra ninguém. Agora, essa minha postura vai ser do primeiro dia ao último dia do meu mandato. É assim que eu trabalho. Até mesmo que você foi eleito para poder defender o povo. Para isso, né? Para isso. É isso que eu queria esclarecer, né? Mas se for fazer esse comparativo de início de gestão, é relativamente boa, tá aí, a gente não pode dizer que não. E sempre que for boa, eu vou elogiar. Mas também quando for preciso cobrar, eu vou ter que cobrar. E o gestor vai ter que entender. E se ele não entender, aí vai ser duas coisas. Ele não entender, ficar sem entender, porque eu vou continuar cobrando. Até mesmo porque hoje, nós temos dos vereadores eleitos, o único vereador que nós temos ainda considerado como vereador da oposição é o vereador do Centro Baixo. E agora, você já ouviu alguma coisa, alguém falar assim, não, ele está segurando para ver se ele pega um dinheirinho a mais? Eu já ouvi várias vezes. A Câmara de Vereadores hoje, a Câmara de Vereadores hoje, ela é uma Câmara muito boa, muito atuante. Meus caros colegas lá, nós temos, por exemplo, três leis aprovadas que são indicação de vereadores. Tem uma do Leandro Cajado, uma do vereador Zaqueu e outra da vereadora Aurinete. Nós temos dezenas de requerimentos aprovados e sancionados. Então, essa atribuição legislativa, todos nós estamos fazendo. Talvez, vou me colocar no meio, a gente pegue um pouco nessa parte de cobranças, né? Que a gente entende que também está muito cedo. Mas a turma de vereadores hoje, eu gosto muito da forma, da postura. Acredito que cada um tem que pagar pelas suas decisões. A gente tem que entender, né? E tem que entender sobre o que é um pouquinho mais. Esses comentários eu recebo, né? E fico feliz com os comentários, porque quem está com a gestão municipal diz que eu quero dinheiro, diz que eu quero uma boquinha, diz que eu quero botar os meus, mas só fala quem está com ele. O povo que está sofrendo, que está precisando de ajuda, faz a bater no meu ombro assim, vai para frente, vereador, você tem futuro. Então eu vou receber esses comentários maldosos, tenho que aceitar. Nós, quando entramos na política, a gente tem que entender que pessoas irão falar bem e outras irão falar mal, né? O importante é comigo mesmo, estou comigo mesmo, já conversei com o prefeito algumas vezes, em 2 momentos, nunca pedi dinheiro a ele e não vou pedir, né? Não digo um dia a gente trabalhar junto politicamente, mas jamais, gestor nenhum vai dizer, Vicente veio aqui, botou a faca no meu pescoço, pediu dinheiro, se eu não der dinheiro eu vou denunciar. Vicente Baixo não faz isso, porque eu não entrei na política para fazer molecagem, não entrei. Eu entrei para fazer o que é certo, na administração ou fora dela, né? Mas eu recebo muitas essas críticas, muito. Imaginei que você recebesse isso, até mesmo porque a gente conversando nas ruas, nos bate-papo de esquina com os amigos, a gente de vez em quando alguns sempre dá aquele dizer assim, não, Vicente está aqui porque está querendo. Vereador, o papo está muito bom, a gente tem um pessoal participando com a gente aqui. Deixa eu ver o que é o seguinte. Nós sabemos que a atual crise do nosso país, a questão do Covid, ela tem gerado aí enormes desafios e administrações públicas, sobretudo em nosso município, Lago Verde. Você sabe disso, né?
Você tem conhecimento de algum incentivo financeiro disponibilizado ao nosso município neste que pudesse ajudar, ou melhor, fomentar o combate do coronavírus? Edivaldo, eu não tenho fonte oficial da prefeitura, essas informações sobre fonte oficial da prefeitura, porque até agora eu já protocolei alguns documentos e até agora eu não recebi nenhum retorno. A gente protocola e eu sigo o seguinte roteiro: eu peço para a prefeitura, ela me nega e eu vou no Ministério Público, assim o roteiro possível. Então eu não tenho essas informações oficiais da prefeitura. Mas consultando aqui o Fundo Nacional de Saúde, eu olhei lá no município, o município já recebeu esse ano através do Fundo Nacional de Saúde, segundo a informação que eu fiz aqui, que é a pesquisa que eu fiz, 1.620.000. Desses 1.620.000 aproximadamente, levando em consideração somente até maio, 558.000 está lá definido lá como coronavírus. 558.000, isso até maio. Isso daí... Disponibilizado exclusivamente para coronavírus. Em depósito? Não, foi transferido para a conta da prefeitura. Agora, eu não sei se está em depósito, já foi utilizado, se não foi. O outro restante, que é 1.061.000, está para incentivo financeiro, para piso da atenção básica, para assistência da farmácia, para incentivo para desempenho e capacitação. Inclusive, eu recebi uma denúncia essa semana que a farmácia do Lago Verde foi multada do hospital. Não sei se procede. Mas, vou fazer uma tentativa de protocolar esse ofício. Aqui está dando o quê? Desculpe, aqui está dando o quê? 1.600.000. 1.600.000, só no Fundo Nacional de Saúde. Isso é informações que estão no espelho do Fundo Nacional de Saúde. Está entendendo? Se por acaso a administração me questionar, é só ir lá, consultar como eu consultei, né? Como eu consultei, porque eu já fui questionado algumas vezes. Só para deixar bem claro, eu não trabalho com fake news. Sempre que eu dou uma informação é porque eu já pesquisei. Então eu consultei isso lá no portal do Fundo Nacional de Saúde, encontro essas informações. E dessas informações que está determinado lá, coronavírus, está bem claro, destacado, R$ 558.909,92 até 31 de maio. Não levei em consideração os dias de junho. De junho, isso. Bom, vereador, mas esse período, essa crise, do coronavírus, isso realmente está todo mundo vendo o sofrimento do Brasil, o sofrimento do país de modo geral, o sofrimento de outros países, nossa cidade Lago Verde, as dificuldades são tantas, famílias que sofrem, na sua opinião, esse período do coronavírus, com essa questão de várias pessoas que estão sem trabalhar, na nossa cidade nós temos várias pessoas que passam necessidade, poderia, porque agora foi distribuída uma cesta básica, mas essa cesta básica ela veio do programa do governo do Estado do Maranhão. Você poderia falar para nós sobre esse programa? O governo do Estado do Maranhão, eu sou muito simpatizante ao governo Flávio Dino. Sou sincero com vocês, eu acho que o governo Flávio Dino, na minha avaliação, eu não sou comunista, viu? Na minha avaliação, foi o melhor governo que o Maranhão já teve, né? O governo Flávio Dino, nesse início de ano principalmente, eles estão distribuindo milhares de cestas básicas. Aí o que acontece? A gestão do nosso município, graças a Deus, né, com a habilidade que tem de conversar com os gestores, conseguiu mais de 600 cestas. Isso foi bom para o município. E houve distribuição, inclusive, dessas cestas, né? Inclusive eu vi até alguns vereadores também distribuindo. Então eu fiquei feliz por isso. Mas uma coisa me deixou, uma coisa eu observei, eu tive acompanhando em alguns municípios, assim, a gente ia ver sem querer, fazia que ia passar para o outro povoado e gostava por lá. Eu não vi o vereador Vicente Batom, porque para acompanhar você tem que ter um convite e você não teve esse convite. Pois é, eu senti falta desse convite, né? Eu conversei com alguns vereadores, todos foram convidados, e eu não sei por que eu não fui convidado. É uma das coisas que eu cobro muito, é impessoalidade. Eu acho que o gestão ele tem que entender que a administração não é dele. Se eu sou conhecido como vereador do bloco da oposição, mas ele teria que ter me convidado. A questão de eu ir ou não é ficar, né? Ele tem que ser convidado. Por quê? A impressão que fica é que estão tentando fazer mídia para alguns e para outros não. Isso eu não concordo, mas não recebi o convite, respondendo a pergunta, não recebi. Mas gostaria de receber esses convites, mesmo que não fosse, né?
Eu acho que a diplomacia ela tem que acontecer entre nós, que somos representantes, temos cargos eletivos, somos representantes do povo. Nós estamos aqui por uma procuração otorgada pelo povo, né? O mandato não é relativamente nosso, porque nós não devemos trabalhar para nos satisfazer, devemos trabalhar para satisfazer o povo. E eu senti falta desse convite, por bem se ter lembrado, senti falta. Vereador Vicente Bastos, vai ser um prazer grande para você estar com a gente. Então, aqui nós temos uma pergunta de um dos ouvintes aqui, lá do povoado Marmorama, está querendo saber aqui da gente. É o seguinte: você tem algum tipo de conhecimento sobre a questão de merenda escolar? Como é que está no município a merenda escolar, ou seja, repassada aos pais dos alunos, ou já que não tem aula presencial? Está falando aqui. Existe alguma coisa nesse sentido? De merenda escolar, de merenda escolar. Aqui estão perguntando aqui para nós. É a Rosa, lá do povoado Marmorama. O programa PENAI, ele tem, eu tentando responder o colega, mas a colega, né? A dona Rosa. Mas eu vou buscar essa informação, prometo dessa informação muito em breve. O PENAI, ele tem no espelho do SACOP, que eu chamei do Sistema de Acompanhamento das Licitações, ele tem uma previsão de licitação. Essa previsão de licitação ela é de 164 mil. A informação que eu tive é que essa licitação foi cancelada. Eu não sei se procede. Cancelada a empresa que descredenciou as outras se sentiu lesada. Fui inclusive procurado. Se sentiu lesado porque, pelo que eu entendi, ele descredenciou as outras e não gostaram muito e cancelaram o certame. Então, é justamente uma licitação para prestar serviço para o PENAI, que é justamente o Programa Nacional de Alimentação Escolar. Então, é uma pendência grave. Eu não sei se alguém está entendendo a mesma coisa que eu estou entendendo com você, se o ouvinte está entendendo, eu estou entendendo. Quando uma empresa ganha uma licitação, e aquela empresa, ela não é uma empresa que a gente gostaria que ganhasse, aí vamos fazer de tudo para ela não... Porque se a empresa ganha uma licitação, ela tem que fazer o serviço, entendeu? Eu vou evitar confirmar, que é uma acusação grave, mas o licitante, a empresa licitante se sentiu lesada por ser cancelado o certame. Essa informação não é oficial da prefeitura. Eu estou falando aqui porque eu recebi essa denúncia. Então essa empresa seria responsável pelo PENAI. Então eu acredito que nesse período de pandemia existe normativa, não sei dizer agora qual, que dê espaço para isso, que ano passado nós vimos isso. E a merenda escolar, que era para ser distribuída nas escolas, ser distribuída para os alunos em casa. Inclusive, o governo do estado, na atuação aqui dentro do município, através do Felipe Camarão, que é um gestor muito competente, agora dia 14, próximo segunda-feira, vai distribuir essas cestas básicas para os alunos. Nós já recebemos notificação, nossos pais recebemos as notificações. Minha filha é aluna do John Kennedy, e nós recebemos a notificação e dia 14 eles vão distribuir. Então eu acredito que na esfera municipal também há margem para isso, e certamente vai ter que ser feito isso, né? Não sei lhe dizer quando, dona Rosa, mas é obrigação do município, da gestão municipal, procurar meios para se resolver essas questões. Então está respondido, né, para a dona Rosa, aí do Conforme Marmorama. Dona Rosa, agradeço, muito obrigado pela senhora, sua participação. Se algum ouvinte quiser fazer uma pergunta dentro do tema que a gente vem falando, você também pode mandar na sua mensagem, telefone 984-62-5195. Vereador, nós temos ainda mais 12 minutos de bate-papo com a gente aqui, dentro do nosso tempo marcado. E agora eu quero que você fale de você. Eu quero que você fale de você. Como você avalia o seu trabalho como um dos representantes da população lagoverdense na Câmara Municipal de Vereadores? É uma missão difícil, viu? Na verdade, a gente, falar de si mesmo é sempre delicado, sempre complicado. Mas eu acredito que eu estou fazendo um trabalho, se não dentro do esperado, mas muito próximo dele, né? Me orgulho de algumas ações, por exemplo, lá na Câmara de Vereadores já foram aprovadas 2 indicações minhas e 2 requerimentos, inclusive 2 requerimentos polêmicos, né? Foi aprovado lá na Câmara um requerimento 04, justamente pedindo a reforma e restauração do poço artesiano Vital Brasil, Ipautu, que foi aprovado pelos meus nobres vereadores e amigos 26/2.
E quando o gestor foi apresentar o poço, ele disse que não foi pedido meu, né? Então isso é chato, né? A impressão que fica é de impessoalidade. Fui até citado em discurso, se eu quisesse crédito que eu fosse para Oi. Isso é uma aberração da administração pública, não pode acontecer. O gestor... Não, tipo assim, o documento estava pedindo essas reformas desse posto, Sim, era seu documento. Meu documento foi aprovado em Câmara. Aí as expressões que a gente recebe é que não estamos aqui para atender requerimento, estamos aqui para atender pedido de amigo do governo. Olha a loucura. Aí a gente vai falar, o cara chama a gente de chato, que a gente quer dinheiro, pelo amor de Deus. Nós temos que saber separar as coisas. A instituição pública não é o quintal da nossa casa. Então, esse é um dos requerimentos polêmicos, mas, graças a Deus, estão fazendo. E está sendo muito bem feito. Eu tenho visto lá muito bem feito. Okay. Um outro requerimento meu que foi aprovado em plenário, justamente a reforma do posto artesano do Siloé, aconteceu a mesma coisa. Está entendendo? Não precisa disso. A administração não precisa disso. Desse favorecimento mesquinho. Né? Então, foram aprovados 2 requerimentos, foram aprovadas 2 indicações. Tenho aqui a denúncia que eu fiz a pedido da categoria, de alguns da categoria. Os EPIs foram entregues. Você poderia mostrar assim para denunciar? Os EPIs foram entregues porque eu denunciei no Ministério Público. Isso. Estavam sendo negados. Eles foram notificados. O ofício de notificação foi feito dia 27 de abril, eles entregaram dia 22 de maio. O Ministério Público deu tempo para eles se explicarem. Está entendendo? Então, o que eu faço é palpável. Eu não vou andar com mentira em esquina. Então, eu quero que isso fique bem claro. Eu não trabalho com fake news. O que eu falo é fato. Estou até com um documento para protocolar hoje aqui com eles. Entendeu? Então, o meu trabalho é isso. Eu tenho trabalhado tanto no segmento legislar, que é levar requerimentos e indicações para a Câmara, como também no segmento fiscalizar. Eu acho que está sendo relativamente bom o meu trabalho. Pode melhorar, como o trabalho de todo mundo. Mas estamos aí para tentar melhorar cada dia. Eu acredito que está sendo bom porque é tipo assim, a gente só sabe que quando o sapato está doendo, quando ele está fazendo calo no pé, né? Então se você está sendo, para alguns está se sentindo incomodado com o vereador do Centro Baixo, por poder ser esse cara transparente, esse cara que sempre muito inteligente, você inclusive, eu admiro, não somente pela pessoa que você é, porque você é o cara assim, você está sempre buscando informações dentro das redes sociais e também dentro das legalidades em documentos, né? Inclusive sobre a questão do estatuto do nosso município, né? Que a gente tem. Então, vereador, só para nós finalizar um pouquinho aqui, eu gostaria que você, nesse exato momento, a gente vai tomar uma água, enquanto o ouvinte quiser fazer alguma pergunta, você terá uns 5 minutinhos para você mandar sua pergunta para nós. Enquanto isso, nosso amigo Vicente Baixo vai tomar uma águazinha, a gente também, estamos já de volta, tá certo? Um abraço. Eu estou batendo papo, falando conosco sobre essa questão aí, sobre essas atividades da nossa gestão legislativa do nosso município, o que está acontecendo, e enfim. E eu gostaria, já que você, como um vereador eleito pelo partido, pelo Democrata, a gente trabalhou junto no período, né, eleitoral, eu gostaria de saber de você, nesse período todo, geralmente quando termina uma eleição, todo mundo se espalha para um lado e para o outro, como que está a sua relação com a família Revil, com o Sr. Luiz Revil e com a dona Rebeca Revil? Relação muito boa, né? Trabalhei junto com ele, confesso que é a minha primeira eleição, gostei. O perfil do Revil, muitos criticam, né? Alguns criticam, mas o perfil do Revil é muito parecido com o meu. O Revil ele é muito, ele é muito firme no que ele diz, ele é muito sério nas palavras dele. Comigo foi assim, né? Na campanha eu sempre comentava isso com ele, que nós estávamos ali construindo uma amizade, não só uma parceria política, e até hoje, graças a Deus, me dou muito bem com ele e com a Dona Érica. A Dona Érica é uma pessoa espetacular. E fiz campanha com ele, não me arrependo, faria novamente. Se eu pudesse voltar no tempo, faria novamente tudo que nós fizemos, né? E eu quero manter essa parceria, né? Nós temos um grau de respeito muito grande, eu com o Grupo Revil. Acredito que Lago Verde ainda vai ver o Grupo Revil à frente da administração, e vai ser uma administração muito boa, em nome de Jesus. E nós mantemos essa boa relação. Nós estamos um pouco distante por conta do trabalho, tem essa questão legislativa, tem alguns trabalhos que eu exerço também fora do município, e a gente fica um pouco distante por conta disso. Agora você tem que dar continuidade com o trabalho, porque você, eu digo nós, porque também faz parte do grupo, nós perdemos as eleições, nós temos que
Exato, inclusive estou devendo uma visita lá, irei fazer essa visita em breve, ele já me convidou algumas vezes, e eu sempre, essa vida de política é complicada, eu sempre não consigo, né, não arrumo tempo para ir, mas vou dar um tempinho para a gente. Eu quero aqui lembrar, deixar bem claro para nossa, só fugir um pouquinho para o nosso bate-papo, deixar bem claro para os nossos amigos que nos acompanham na rede social, você que ou nos ouve através da nossa emissora, da Rádio Campo Verde, FM, que a nossa emissora também está de porta. A partir de então, nós estamos com esse projeto para fazer todas as quarta-feiras, sempre alguém para estar com esse bate-papo conosco. E se alguém da administração que ouviu essas respostas do Vicente discordar de alguma coisa e queira vir aqui para trazer a sua resposta, a gente quer deixar também estamos de portas abertas. Vereador Vicente Bastos, bom, mais uma vez a gente quer agradecer você e quer que você faça seus agradecimentos a nossos amigos e amigas que estão ali acompanhando. Primeiramente, gostaria de agradecer a Deus, né, por permitir esse momento. A gente sabe que o dom da vida é permitido e autorizado por Ele. Em segundo, gostaria de agradecer essa equipe maravilhosa que você tem, a meu nobre amigo Nandinho, Fernando, a você enquanto radialista, que está fazendo um belíssimo trabalho e continua exercendo essa função de levar notícia à população lagoverdense. Queria agradecer, enfim, toda a família Campo Verde e a todos os telespectadores que tiraram um pouquinho do seu tempo para poder participar dessa entrevista nos ouvindo. Quero dizer... Eu quero que você parabenize, então, só nós falamos a dona Érica Revil está ali parabenizando pela pessoa que você é e também pela sua entrevista. Obrigado, dona Érica, obrigado, viu? Vou aí qualquer dia desse, mulher. Obrigado, ela sabe do carinho que eu tenho por ela, a mulher é espetacular. E o Lagoverdense sabe disso. Ah, tá aí, né? Lagoverdense sabe disso. Mas a hora que eu vejo ela apontando, eu não me tocava. Lago Verde sabe disso, viu? Conte comigo. E muito obrigado. Então, só concluindo meu raciocínio, me coloco à disposição da população de Lago Verde, tá? Não estou aqui fazendo campanha nem com partidarismo. Não precisa necessariamente ter votado em mim, mas qualquer lesão que o município que tiver dentro da possibilidade de nós, enquanto fiscalizadores, podem procurar Vicente Bastos, que nós vamos ver, vamos apurar, vamos ver o que está acontecendo. Qualquer denúncia, mandem para mim nas minhas redes sociais, que vou apurar, que é assim que eu trabalho. Eu apuro primeiro para depois eu me manifestar. Me coloco à disposição. Contem com o Vicente Bastos, hoje, a partir de agora, enfim. Então, vereador, eu já, você fez agradecimento, mas eu tenho uma coisa assim que está me dando, que eu tenho observado nas ruas, quando a gente anda, é sobre essa questão, o Lagoverdense sofre muito com falta de água. O que você tem a dizer sobre isso? Você tem algum conhecimento sobre o que pode ser mais ou menos nesse sentido? Eu tenho, inclusive eu falo por conhecimento de causa, O serviço do abastecimento de água aqui em Lago Verde é muito ruim, é terrível. Eu vou usar como exemplo, eu trabalhei há 2 anos atrás na assessoria da Câmara Municipal de Lago Verde. A Câmara não tinha água. Quando vinha, raramente vinha, mas a conta vinha R$300. Eu tenho, inclusive, a cópia das contas. Eu ficava sem entender, olha, não tem água e tem uma conta de R$300. Não tem um medidor, mas tem uma conta de R$300. Isso são sinais de um serviço ruim. É péssimo o serviço da CAEMA. Então, o que fiz na época? Liguei para a central, para Coratá, né? Liguei para a central e eles me disseram o seguinte, a Câmara não precisa pagar. Nós vamos instalar o medidor e depois que a gente instalar esse medidor, nós vamos traçar uma média de 3 meses e você vai pagar as faturas atrasadas de acordo com a média que nós traçarmos. Isso há 9 meses atrás. Há 1 ano atrás, 1 ano atrás. Nunca resolveram, nunca instalaram o medidor. Então, isso é muito chato, né? São sinais de um trabalho ruim. Vou fazer uma correção aqui. Se a pessoa não tem um medidor na casa, e em todo mês ele recebe uma conta de água, como é que a CAEMA vai saber o total de água que quer a pessoa gastar? Consumo. Pois é, então isso aí são traços vivos de uma prestação de serviço ruim. Né? Aí vem a questão de cobrar. Se a gente cobra, alguém fica chateado. Por quê? Porque trabalha na instituição. Acontece muito isso na Lago Verde. Não, mas quem fica chateado tem que resolver o problema. Eu acho que o município tem que se manifestar em relação a isso. Tem que se manifestar. Temos que resolver essa situação. Não é um caso fácil, é muito complexo.
Mas tem que começar a resolver, o primeiro passo tem que ser dado. Então, lhe respondendo, eu acho a prestação de serviço da CAEMA terrível, terrível. Ok, então quero que nós fazemos nossos agradecimentos finais em nome da nossa emissora Rádio Campus de FM. Eu também quero agradecer porque essa emissora, eu estou apenas na administração dela e agradeço muito a família Review que me apoiou desde quando eu cheguei aqui e hoje me entregaram nas minhas mãos. Aqui Edivaldo trabalha e não, entendeu? Quero agradecer também, de modo especial ao seu Luiz e a dona Érica, que desde que eu cheguei aqui na me deram esse apoio e hoje estou aqui na administração dessa emissora e fazendo de tudo para que a gente possa acompanhar essa evolução da rede social, porque hoje em dia as rádios estão se tornando rádio TV, é diferenciado. Antes nós só ouvia a rádio só pelo rádiozinho de pilha, agora nós ouvimos a rádio e também assistimos a rádio através das redes sociais. E ou nós acompanhamos esse movimento, ou então as rádios perdem a sua força de credibilidade. E, graças a Deus, Lago Verde a gente voltou, está tendo um carinho muito grande. Então quero agradecer a todos os ouvintes da nossa emissora que estiveram conosco, a você através da nossa rede social, do nosso Instagram da Rádio Campus de FM, do nosso grupo de Facebook também da rádio. Muito obrigado. Que você fique à vontade. Também agradeço a nossa população mais uma vez. Obrigado população Lago Verde, obrigado por terem me elegido aos 414 votos. Não tive tempo ainda de andar na casa de todos, devido a várias dificuldades, devido à pandemia. Inclusive fui testado outra vez em finalzinho de fevereiro. E tive que me colher um pouco, mas prometo que irei na casa de cada um cidadão, e até, não de todos, porque tem uns que votaram na gente que a gente não conhece, que votaram porque gostou do perfil, e eu só tenho a agradecer a confiança e quero corresponder, quero atender a cada um de vocês, que seja um mandato breve, mas que seja um mandato sério. Um abraço, obrigado. Ok, amados ouvintes, nós queremos aqui agradecer ao nosso amigo e vereador Vicente Bastos, encerrando esse momento de transmissão para todos vocês, a vocês que estiveram conosco, obrigado a todos vocês, mesmo um abraço para todo mundo, aqui mensagem. Hoje você está um cara muito importante, tem o pessoal agradecendo aqui, ele elogiando, né? Mas, muito obrigado, povo. Agora nós vamos seguir com a programação normal, fique com Deus e até a nossa próxima entrevista na quarta-feira.